Nosso tema hoje perpassa o estudo desse livro inicial do monoteísmo na Terra, que é o livro Gênesis, vindo da tradição do missionário Moisés. Mas através de uma luz muito especial, de uma perspectiva muito especial, que é a luz da doutrina espírita, que liberta os nossos corações e o nosso entendimento, a fim de proporcionar a possibilidade sonhada por muitos séculos, primeiro, de poder ter acesso a esses textos. Porque missionários como Jan Hus morreram na fogueira, simplesmente porque desejavam que o povo tivesse acesso aos escritos sagrados. E mesmo depois de ter acesso a esses escritos, pelo fato de eles estarem narrados numa linguagem simbólica, rica em metáforas, nem sempre a mente popular pôde extrair a essência espiritual que está encerrada, enclausurada nesses textos. Mas graças à boa vontade e à caridade dos espíritos superiores, que pelas mãos de Allan Kardec tiveram seus ensinos codificados e sistematizados, hoje nós podemos ler com clareza, com uma clareza nunca antes atingida, porque com o auxílio dos princípios espíritas podemos adentrar nesses textos e retirar o espírito da letra, o pão espiritual para as nossas almas sedentas de consolo e de esclarecimento. Almas sedentas do alimento, capaz de sustentá-las na jornada espiritual do próprio aperfeiçoamento íntimo. Dizem que o povo é retratado na sua literatura. E qual de nós poderá abrir as poesias de um Fernando Pessoa e não sentirá a alma do povo português? A literatura é capaz de evocar a alma de um povo. E não foi de outro modo na Grécia Antiga. Todos os monumentos, toda a arquitetura, toda a cultura do povo grego retirou a sua vitalidade do poeta Homero e de Hesíodo. O trabalho dos dias, a teogonia de Hesíodo, apresentou ao mundo os deuses gregos. Homero, com suas duas grandiosas obras, Ilíada e Odisseia, fundamentou toda uma cultura que encantou e influenciou o Império Romano, a ponto de podermos dizer, sem medo de errar, que o mundo ocidental está alicerçado nessas três grandiosas obras: Teogonia, Ilíada e Odisseia. Se é assim no que diz respeito à cultura pagã do mundo ocidental, nós também precisamos acentuar, destacar, que o monoteísmo nasce também do esforço de missionários espirituais que encarnam em um período muito específico da história humana, enviados pelo governador espiritual do nosso ordem. E é através da literatura que eles perpetuarão seus nomes na história.
E é através da literatura que eles deixarão gravados para as futuras gerações todo um acervo de conquistas espirituais. Conquistas espirituais adquiridas ao custo de muito trabalho, de muitas lágrimas, de muitos testemunhos, porque ao mesmo tempo em que eles encarnavam com uma missão específica de orientar o povo para a ideia monoteísta, eles também resgatavam antigos débitos espirituais adquiridos em terras longínquas. Assim, trabalhando pela divulgação da ideia de Deus único, resgatavam escabrosos débitos e teciam com suor e lágrimas a primeira revelação. Aquela que implantava no espírito humano, no coração dos encarnados da Terra, a ideia aparentemente singela. A ideia de que há um só Criador. Um Deus todo-poderoso, de cujas mãos, em sentido metafórico, surgem todos os mundos e todos os seres da criação infinita. Estava gravado para sempre no espírito humano, através dessas páginas antigas, a revelação do Deus Criador. E por trás da ideia do Deus Criador, a ideia do Deus único ou Deus uno. A unidade de Deus, que significa que há uma só lei, a lei natural e a lei moral, que é a mesma. A mesma lei que rege a intimidade dos átomos é a lei que rege as consciências espirituais. Os mesmos princípios, as mesmas regras. Por quê? Porque o autor de todas as coisas é o Deus Todo-Poderoso. O único autor que imprime em toda a sua criação as marcas dos seus atributos divinos. Ele é todo-poderoso. Ele é único, imaterial, incorpóreo, soberanamente justo e bom. Mas há que se considerar um elemento fundamental. E nós já estamos no estágio evolutivo da humanidade em que essas coisas podem ser ditas abertamente. A primeira revelação chega ao mundo numa época em que os espíritos que aqui encarnavam estavam numa espécie de infância espiritual. Embora houvesse um progresso material abundante, embora pudéssemos observar a hegemonia do Egito, da China milenária, da Índia, dos Vedas, da Grécia, não se observava na intimidade dos seres encarnados um movimento espiritual de madureza. Éramos crianças no que diz respeito aos assuntos espirituais. E as crianças precisam ser tratadas de um modo muito especial. Há de ser destinada às crianças a pedagogia das crianças. E como as crianças não são capazes de lidar com elementos abstratos, é preciso falar de uma maneira concreta, tangível. É assim que a primeira revelação vem vazada, vem escrita, em uma linguagem quase material. Uma linguagem tão concreta que nós abrimos o primeiro livro
Gênesis e quase podemos tocar os símbolos. São símbolos criados por camponeses, criadores de ovelha, homens e mulheres rústicos que viviam nos campos. Não tinham diante dos seus olhos as grandes cidades de hoje. O que eles podiam observar eram os rios, o deserto pedregoso, as ovelhas, os campos, coisas simples. E desses elementos materiais e rústicos, construíram todo um conjunto de percepções. Hoje, iluminados pela doutrina espírita, nós sabemos que esses escritores, que esses missionários tinham percepções do mundo espiritual. Eram intuídos, orientados pelos espíritos superiores, sob a coordenação do nosso governador espiritual, nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, percebiam realidades profundas, aquelas realidades que muitas vezes nós temos dificuldade de expressar com palavras. Porque há sentimentos e percepções humanas que não cabem nas palavras. Os poetas sabem disso. E em Portugal nós temos muitos deles. Grandes poetas. Grandes. Estão no Parnaso de Alecrim. Voltaram do mundo espiritual para nos dizer que a vida prossegue para além do sepulcro, que a morte não existe, que vale a pena amar, que a nossa vida não se restringe ao corpo físico, que há muito mais coisas entre o céu e a terra do que desconfia a nossa boa filosofia. Portanto, essas percepções precisavam ser vestidas e se vestiram com a cultura da época. Examinemos algumas delas. O livro de Gênesis começa diferente de todos os outros livros das tradições. Se você abrir a Teogonia de Hesíodo, verá uma multidão de deuses. Um Deus que criou os mares, um Deus que criou a terra, um Deus que criou o sol, um Deus que criou a lua. E não raro esses deuses estão numa guerra perpétua, em luta. Os deuses nascem do conflito. O próprio rei do Olimpo, Zeus, assassina o próprio pai. A história dos deuses pagãos é um misto de horror e guerra. Mas o livro do monoteísmo, o livro que nasce da inspiração espiritual superior, começa com o Deus único, que não luta com ninguém, que não briga com ninguém, simplesmente fala. Simplesmente diz: haja luz. E com a sua palavra, na poesia do livro de Moisés. O que é uma poesia? E deve ser lido como uma poesia. O livro Gênesis deve ser lido como se lê Fernando Pessoa. Como se lê Antero de Quental.
como poesia. Então, pela palavra do Deus Todo-Poderoso, surge as estrelas, o sol, a lua, a terra, os mares, pela palavra. Basta que o Criador fale e o mundo passa a existir.